Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Evandro Barros, trabalho com mentoria consultiva para empresários e para futuros empreendedores, tanto para quem está abrindo novos negócios e também para quem já tem os seus negócios. Eu, na verdade, apoio profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem esses negócios em empresas que sejam enxutas e rentáveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de considerar aí dar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu passei, eu andei conversando nesse período aí, desse início de ano, com muitos empresários, vários deles inclusive tive um boom aí de procura por pessoas que querem abrir novos negócios, obviamente por ser o início do ano, estou considerando aí de janeiro até agora, e falando com muitas pessoas, os motivos pelos quais bloqueiam essas pessoas de não abrirem empresas ou não terem os resultados que as pessoas desejam são basicamente 5, estão depositados em nós mesmos, e a depender do que a gente passou na vida, da nossa criação, de tudo aquilo que colocaram aí no nosso HD, na nossa fase inicial de vida, que é a nossa fase de criança, aí, entre os 6 e 10 anos, como dizem os psicólogos, é nessa fase que a gente formata o nosso HD a partir não só do aprendizado, mas da educação da nossa família, seja ela fornecida por pais, avós, irmãos e também alguns amigos que nessa época pouco influenciam, mas que podem também nos influenciar nesse nosso crescimento. Então tudo aquilo que foi colocado no nosso HD aí entre o período de ser criança aí até a nossa juventude é o que vai moldar, muito provavelmente, os resultados. Não que a gente não consiga vencer crenças, problemas, traumas e uma série de outras coisas, mas leva mais tempo, fica um pouco mais complicado e a gente acaba levando tudo aquilo que é pessoal para o lado empresarial. Não tem jeito, somos pessoas, vamos lidar com pessoas e precisamos saber lidar com isso. Como empresário, você precisa ser um gestor para saber lidar com processos e ser um líder para conseguir liderar as pessoas. Eu falo sempre, gestão é voltada para processo, liderança é voltada para as pessoas. E como a grande maioria das empresas hoje em dia, para crescer, mesmo empresas como a minha, como as que eu tenho ajudado muitos empresários aí a se transformar, eu chamo isso de lifestyle business, uma empresa muito pequena, talvez até de uma pessoa só, e que consiga ter uma margem de lucro muito grande, isso é possível, mas também empresas do varejo, indústrias, outras empresas que dependam das pessoas. Quanto mais pessoas o seu business tiver que ter para crescer, você vai ter que trabalhar tanto em você quanto nessas pessoas alguns temas para que essa concordância, esse relacionamento interpessoal aí possa funcionar bem e você tirar dessas pessoas o melhor que elas podem para dar para a sua empresa. E no caso nosso, como empresário, tanto para quem quer abrir uma empresa quanto para quem já tem uma, a gente tem algumas limitações. E o que eu aprendi ao longo da minha vida, eu tenho o IOPEX desde 2011, e tem uma carreira que eu comecei lá em 2000 e essa carreira me proporcionou várias oportunidades. A primeira delas é de ver, acompanhar e passar por grandes empresas em diversos países e diversas culturas. Quando eu era consultor, isso foi muito importante para moldar o meu padrão do outro, do outro tipo de empresa, de vários tipos de business, de como as pessoas pensam, como um CEO pensa, um diretor, um gerente, enfim, vivenciar coisas que estão nas grandes corporações. Depois, eu já tive 6 empresas, essas 2 que eu tenho agora são a 5ª e a 6ª empresas. Esse período como empresário me deu uma formação, obviamente, a partir de cursos, a partir de mentorias que a gente acaba fazendo, também para aprender, e essas complementações que existem com livros para que a gente consiga lidar com as pessoas e fazer o nosso próprio business crescer. Existem, na minha opinião, 5 bloqueios que muitas pessoas possuem, muito provavelmente devam haver mais, mas os principais que eu elucidei aqui, que eu queria falar sobre eles nesse vídeo para vocês. O primeiro bloqueio que a gente geralmente tem é o bloqueio da escassez. Nós somos um país subdesenvolvido. Eu, por exemplo, venho de uma família muito humilde,
minha família ainda toda mora em Barbacena, Minas Gerais. Meu pai não chegou a estudar, fez um segundo grau muito, né, vamos dizer, com muita dedicação, né, mas é um segundo grau que naquela época chamava-se telecurso segundo grau, né? Você tinha que estudar, recebia os livrinhos ali pela internet, fazia uma prova, ou seja, não fez aquele segundo grau com estudo, com professor, com provas e com uma série de cadeiras, né, ou matérias aí para se formar adequadamente. Conseguiu passar, né, entrou para a polícia militar inicialmente, depois rodoviária e seguiu a sua carreira nesse mercado aí, né, do funcionalismo público, trabalhando para a polícia. Minha mãe sempre foi professora e desde a época, né, eu lembro, ela já deu aula para o pré-primário e primeiro grau, sempre lidando com crianças e tudo. E uma das coisas que a gente mais teve na nossa família, né, e ainda tem, minha mãe está viva, meu pai infelizmente já faleceu, é a educação, né, educação familiar, né, formação, primeiro, quanto pessoas, no seu caráter, muita leitura dentro de casa, muita música dentro de casa, por isso que eu também sou músico. Então a gente aprendeu muitas coisas de base familiar, graças a Deus, né, de formação de caráter, que isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante. Mas a gente não aprendeu uma série de coisas que eu acredito que você também não, voltadas para a escassez, né? Escassez do dinheiro, porque ganhava-se muito pouco, tinha muito pouco a se comprar, se adquirir. E também você deve passar pela mesma coisa aí, por sermos uma família, né? Por sermos pessoas que estão no Brasil, um país do terceiro mundo, que ainda tem muito a se desenvolver, essa escassez está em todas as partes, né? A forma como a gente é educado na escola, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é complicado para conseguir, tudo é caro no Brasil, impostos altíssimos, uma série de coisas. Essa soma de coisas que o nosso país passa, eu nem estou falando de política aqui, nem quero entrar nessa seara, mas tudo aquilo que é a forma como a gente é criado, com as dificuldades que a gente tem, onde tudo é difícil, para fazer uma faculdade é difícil, é caro, para comprar uma coisa é difícil, é caro. Toda essa escassez que é moldada na nossa cabeça acaba ficando nesse gene, né, que o empresário precisa para, na verdade, liderar, né, e gerir os processos da empresa dele depois. Só que essa escassez, se ela fica de uma forma muito pesada, né, na gente, ela vai se transformar numa escassez também para o nosso negócio. Tudo vai ser difícil de comprar, tudo vai ser difícil de adquirir, tudo vai ser difícil de alcançar, e aí o empresário ou o futuro empresário vai ter uma dificuldade enorme de lidar com isso e vai passar isso também para os colaboradores. A empresa pode não crescer, esse pode ser, ou seja, a escassez pode ser um bloqueio que você vai precisar trabalhar pessoalmente, isso é individual, é pessoal, para fazer com que a sua empresa cresça. Não deixe a escassez fazer com que você não cresça e não atinja os resultados. Trabalhe isso, procure ajuda, procure apoio, porque a escassez é um problema muito sério, tá ok? O segundo bloqueio que muitos empresários geralmente têm é o bloqueio que eu chamo de paternidade ou maternidade, né? Quando a empresa é de um dono homem ou quando uma empresa é de uma dona mulher, por isso que eu chamo de paternidade ou maternidade, a gente acaba achando, né, que os colaboradores vão ficar para sempre na nossa empresa, né, que eu vou ser um pai ou uma mãe para os nossos colaboradores. E aí, não que a gente não tenha que ajudar os nossos colaboradores, não que a gente não tenha que pensar nos nossos colaboradores, mas tem muita gente que eu vejo, né, eu lido com diversos empresários de diversos, dos mais variados mercados que vocês possam imaginar, eu vejo empresários protegendo demais, achando que eles literalmente são pais e mães dos seus colaboradores, querendo ajudar coisas pessoais e passando do ponto, né? Uma coisa é ajudar durante uma fase difícil, uma gravidez, por exemplo, de uma colaboradora, ou uma doença, enfim, né? Existem sim, a gente, quando é pequeno, precisa entrar muito mais nesse detalhe do que quando uma empresa grande, onde a gente é só um número, um colaborador acaba sendo só um número e a empresa não tem nem condição de se envolver muito na vida pessoal, né, nossa, mas quando a empresa é pequena, a gente tem que saber medir muito bem, né? Por quê? Porque o colaborador é um colaborador, não podemos deixar de pensar nisso. Então, ele sempre vai ser aquele colaborador que a gente precisa enxergá-lo dessa forma. Ele não é seu filho para você protegê-lo na sua forma de falar, de pagar, de dar aumento de uma série de coisas. Ele muito menos, né, está na cabeça dele que ele vai ficar na sua empresa para o resto da vida. Então o colaborador é feito para o mundo, assim como o filho também é feito para o mundo. Então tome muito cuidado com isso.
E muitos empresários acabam, no meu ver, se iludindo, achando que esses colaboradores vão ficar lá para sempre, que aquela mulher ou aquela menina ou aquela jovem que eu treinei, que entrou aqui como colaboradora, tem muito empresário que fala assim para mim, meus clientes, né? Não, Gevandro, eu peguei essa menina novinha, eu treinei, ela entrou como estagiária, depois ela foi passada para analista, depois eu chamei de uma função X e ela paguei o curso de marketing, enfim, e aí ela foi embora. Graças a Deus que ela foi embora, porque as pessoas precisam voar, assim como o filho que vai embora, né, precisa crescer. Ela descobriu o caminho dela e você, infelizmente, não se preparou para a saída dela, para colocar uma pessoa no lugar dela e fazer a sua empresa continuar crescendo, né? Colaboradores são para o mundo, ninguém é feito para ficar na nossa empresa. Então, não tenha esse bloqueio da paternidade ou maternidade achando, né, que a pessoa vai ficar na sua empresa para sempre, e dois, que você pode entrar tanto na vida dessa pessoa achando que essa retribuição vai vir igual ou a melhor até do que você está fazendo para ela. Isso muito provavelmente não vai acontecer, então não se assuste se isso não se acontecer, para que você não se decepcione e, como eu estou falando nesse videocast aqui, para que isso não se torne um bloqueio seu para com os próximos colaboradores, para que esse bloqueio da paternidade ou da maternidade não faça você mudar tanto para o lado negativo que você continue sendo assim com os próximos colaboradores. Então tome muito cuidado com isso. Terceiro bloqueio é o bloqueio da inferioridade, né? E aí a gente se sente inferior de novo, às vezes por conta da nossa educação, por conta da gente achar que a gente não pode fazer alguma coisa, ou achar que a gente não tem aquele aprendizado, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, e essa comparação, né, que os celulares acabam, nas redes sociais ou as mídias sociais fazem com que as pessoas coloquem na nossa cabeça, né, essa comparação o tempo inteiro. Eu tenho, o outro, né, ou aquele tem, eu não tenho, aquele alcançou, eu não alcancei, isso é difícil, isso é muito complicado, as pessoas estão seguindo e eu não estou. Primeiro, rede social tem muita mentira, né? E segundo, apenas conhecendo as pessoas mesmo, a gente vai saber se aquela é de fato a realidade dela. Então não se coloque como alguém inferiorizado que não consegue, né, algo na vida por conta de algo que você não teve no passado. As possibilidades de hoje para frente podem ser e devem ser muito diferentes daquelas que você eventualmente passou, né, no seu passado. Senão ninguém cresceria, senão ninguém se tornaria milionário saindo do zero, e a gente tem muitos casos disso, senão a gente não teria pessoas bem-sucedidas. Então tome muito cuidado, não se inferiorize em relação a ninguém, em relação a nada. Porque as pessoas, na verdade, né, aquele ditado é verdade, não são nada, nós estamos algo durante uma certa fase. Hoje você pode não estar tão bem como você gostaria, mas se você fizer tudo que deveria ou que poderia, né, durante uma certa fase, naquela outra fase você pode estar muito bem ou muito melhor do que na fase passada. Basta você lutar pelos seus sonhos, correr atrás e fazer a coisa acontecer. Então, tome muito cuidado para não se inferiorizar demais. Isso atrapalha o seu networking, isso atrapalha você como líder diante das pessoas da sua empresa, isso atrapalha você trazer, né, pessoas boas, se mostrar na mídia. Tem muita gente que esse bloqueio da inferioridade atrapalha. Não, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer nada, porque se sente inferior. Não vê essa capacidade que todo mundo tem, né, e basta você descobrir a sua, de se colocar à frente, ligar uma câmera e fazer a coisa acontecer. Então não se sinta inferior a ninguém, porque você não é. Descubra o seu caminho, ache a sua jornada e vá nessa jornada. Se você fizer as coisas certas da forma certa, com apoio, com conhecimento, usando a sua experiência, usando aquilo que você tem de bagagem, com certeza suas possibilidades vão ser grandes e você vai atingir o que você deseja sem esse bloqueio da inferioridade, tá ok? O quarto bloqueio é o bloqueio do aprendizado, né? Eu falo que muitas pessoas que chegam até mim, e a gente conversa muito nas nossas sessões de mentoria consultiva, sempre falam assim, não, eu não sei. É lógico que você não sabe, eu não sei um monte de coisa, e a gente não vai saber tudo, né? Porque a vida do empresário é isso. Se você for olhar uma empresa por processos, você tem marketing, vendas, operação, pós-venda, RH, administrativo, compras, manutenção, enfim. Quanto mais processos a sua empresa tiver necessidade, né, de ter aí para você padronizar o seu sistema de gestão por processo, que é o que eu chamo, mais aprendizado específico você vai precisar ter.
Ah, então, Gevandro, para abrir uma empresa eu preciso ter já de cara todos esses conhecimentos? Não, você vai adquirir conhecimentos específicos, mas saiba que você vai precisar conhecer um pouco do marketing do seu modelo de negócio, do modelo de negócio que você escolheu, de como vender, né, de como cuidar da operação, de como fazer o pós-venda, de como administrar essa empresa, de como comprar caso você tenha um processo de compras, de como contratar, avaliar, caso você tenha aí, né, etapas do seu processo de recursos humanos, enfim, todos os processos que você precisa ter vão ter conhecimentos específicos, além de outros, né, focados aí num que eu chamo de planejamento estratégico, na empresa como um todo, que você vai precisar ter conhecimento, não tem como. E se eu não sei, eu preciso buscar esse conhecimento em algum lugar. Hoje em dia, o YouTube é uma fonte, né, inesgotável de conhecimento, livros também, mentorias, coaches. Procure o apoio que você achar necessário para a fase que você está vivendo como empresário. Se você precisa abrir uma empresa, você vai ter que ter um mentor de business. Se você está numa fase que talvez pessoalmente você precisa melhorar algo, talvez você precise de um coach ou de uma coach que trabalhe algumas características específicas no seu comportamento, e aí você vai precisar fazer uma análise do seu perfil comportamental para ver onde é que você tem que trabalhar para melhorar, ou mesmo uma psicóloga para te ajudar a vencer certos bloqueios e fazer a coisa acontecer. Enfim, você precisa fazer essa análise do momento que você está passando para ter o resultado que você deseja. Então, não deixe o bloqueio do eu não sei, literalmente bloquear todas as ações aí da sua jornada ao longo da sua vida empresarial, porque eu não sei é apenas uma desculpa. Vá buscar conhecimento, independente de onde seja, independente de quanto custe. Se você não tem dinheiro, busque na internet gratuitamente, seja no Google, no YouTube. Basta sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer. Esses bloqueios estão mais na gente, né, nessa inferiorização do que a coisa acaba acontecendo, né, ou que eu não seja capaz, ou que eu não sei, uma série de coisas. E a gente não pode deixar esses bloqueios paralisarem a nossa vida e não deixarem com que a gente mova em direção às nossas metas. Então, não deixe o aprendizado ser também mais um bloqueio na sua vida. E o quinto e último bloqueio, que eu acredito que atrapalha também muitas pessoas, eu chamo de bloqueio da incapacidade. Esse bloqueio, né, de que eu não sou capaz, eu não consigo, eu não fui treinado, ou tudo, né, que cai em cima da gente, que nos faz pensar numa incapacidade de fazer algo, é porque vem de um complemento, né, de coisas que você não aprendeu no seu passado, de algo que você não construiu ainda para achar uma solução. Então a incapacidade nada mais é do que uma propriedade que está te impedindo de buscar uma solução. Talvez a solução não esteja na sua cabeça ainda e você não tenha construído isso. Mas é porque ou você não conversou com a pessoa certa, ou você não tem o conhecimento, ou você não sabe a direção que você vai levar a sua empresa fazendo certas coisas porque você não tem o apoio certo. Então não se sinta incapaz de fazer nada, julgando e colocando a culpa em você. Às vezes a gente se encontra numa situação na nossa empresa, ou até mesmo para abrir uma empresa, que você não sabe muita coisa, não tem capacidade de fazer algo ainda, mas esse ainda é até um certo ponto. Se você buscar apoio, se você conseguir fazer com que essa incapacidade, né, se junte a conhecimento, seja seu ou de outra pessoa, experiência seja sua ou de outra pessoa, e busque o caminho certo, você vai tornar essa incapacidade uma capacidade de buscar o caminho certo. Pode levar um pouco mais de tempo, pode ser um pouco mais rápido para algumas pessoas, um mais lento para outras, mas não se sinta incapaz de fazer nada. A gente aprende o que a gente precisar aprender. Obviamente, existem habilidades que muitas pessoas nasceram com ela, por conta de sermos seres humanos que têm habilidades diferentes, né? Temos perfis comportamentais diferentes. Tem gente que tem o perfil executor, tem outro que tem o perfil mais planejador, mais analista e mais comunicador. Esses são os 4 tipos de perfis que as pessoas têm. A gente pode exercitar um outro perfil ao longo da vida e também, né, ficar ali meio bom naquele outro perfil, exercitando ele por necessidade do nosso business, mas a gente tem um perfil que é mais profundo, que é mais tocante, que a gente já nasceu com ele.
E também algumas habilidades. Tem gente que tem habilidade com números, tem gente que tem habilidade musical, tem gente que é sinestésico, outra é visual. Essas habilidades que a gente já nasceu, é lógico que se a gente conseguir explorá-las, os resultados vão vir de forma mais rápida. Mas não se julgue incapaz de nada. Se você, inclusive, não quer ou se sente incapaz de buscar uma alternativa ou uma solução para alguma coisa, a primeira coisa, obviamente, é buscar ajuda, né? Seja em livro, seja no YouTube, seja numa mentoria, num amigo, numa conversa, fazendo network com pessoas, perguntando, inclusive gratuitamente, mas não deixe de buscar ajuda. A segunda coisa é construir essa capacidade. Se você não tem capacidade de fazer alguma coisa, você vai ter que adquirir conhecimento, vai ter que adquirir essa habilidade de fazer isso. Isso pode ser construído, sim, com o tempo, basta você querer. Ninguém nasceu sabendo nada, ninguém nasceu capaz de tudo. Essas capacidades que a gente tem não podem, ou a incapacidade que talvez você tenha na sua cabeça que você tenha para alguma coisa, não pode te bloquear. Adquira capacidades que tenham a ver com o modelo de negócio que vai te levar onde você deseja. E saiba, você é capaz daquilo que você quiser. Esse não é um vídeo aqui que eu faço com um lado comportamental, seja naquele formato de desenvolvedor pessoal, ou coach, ou aquilo não. Mas é porque eu estou vendo coisas práticas, né? No meu processo de mentoria, eu lido com... Obviamente eu tenho métodos, né? Eu divido o processo de mentoria em fases, e cada fase eu subdivido em módulos, e cada módulo eu divido novamente em atividades que o mentorado precisa cumprir para implementar, né, que é um processo 100% prático, para implementar na empresa dele certas coisas e ir construindo aquilo para obter os resultados que ele deseja. Mas ao mesmo tempo, são pessoas que estão lá, né? E como eu lido somente com os empresários, no máximo, quando a empresa é média, um pouquinho maior aí, eu lido com alguns gestores que os empresários trazem para alguma sessão ou outra, eu lido com pessoas. E quando eu lido com método, né, e também com pessoas que são os empresários ou seus gestores em conjunto, seus sócios, por exemplo, eu preciso entender, obviamente, as necessidades dessas pessoas. E ao entender as necessidades dessas pessoas para cada modelo de negócio, é que eu vejo o tanto de bloqueio que as pessoas têm por não quererem fazer as coisas. A maioria das empresas que eu atendo, por exemplo, são familiares, né? Pais que têm as empresas com sócios ou esposas, e aí tem aquele bloqueio do casamento que tá lá dentro da casa e é levado para dentro da empresa. Pais que tiveram a empresa por um bom tempo, abriram, que têm as suas empresas com os respectivos filhos e os filhos não estão conseguindo fazer da forma como o pai quer, porque a empresa não está estruturada familiarmente para ser gerida dessa forma, e esses bloqueios que estão também dentro da família são levados para dentro da empresa e acabam bloqueando, né, por conta desse relacionamento familiar, várias coisas acontecerem como deveriam acontecer, e os nossos bloqueios próprios individuais. Eu vejo que muito empresário se bloqueia, né, dessas 5 formas como eu falei aqui, com alguma intensidade. Isso atrapalha muito. Tome muito cuidado, né? A gente não é perfeito, a gente sempre vai ter alguns bloqueios, mas saiba que entender esses bloqueios, saiba analisar uma situação, tentar entender o que está te bloqueando, fazer um trabalho para que esse bloqueio possa não ser mais algo que vai te atrapalhar. Busque apoio, né? Seja numa mentoria, com coach, com psicólogo, da forma como você quiser, porque, na verdade, grande parte daquilo que você vai alcançar está aqui na sua cabeça. Se você consegue mudar o seu mindset, e esse mindset muda as suas ações, muda a sua rotina para mudar os seus hábitos, com certeza você vai ter muito mais resultado. Fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou desse vídeo e gosta dos vídeos que eu trago toda terça-feira aqui para empresários e futuros empreendedores, dá o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal. Gratidão eterna por todo o apoio, né, das pessoas que já estão inscritas. E se você quiser o meu apoio para desbloquear você de alguma forma e também fazer com que você atinja os resultados aí na sua empresa, ou mesmo se você estiver abrindo uma empresa através do meu processo de mentoria consultiva, tá aqui o endereço do meu site, lá tem todas as informações, meu WhatsApp, tudo aquilo que você precisa saber sobre mim, sobre o meu processo de mentoria, os vários vídeos de clientes que já passaram pelo meu processo de mentoria. Tem lá uma página única e exclusiva dedicada ao processo, para você conhecer um pouquinho. Se você quiser marcar uma reunião de diagnóstico também, está descrita lá, dê uma olhada.
a gente, né, faz essa reunião de diagnóstico para literalmente entender as necessidades, os desafios, os problemas que você está passando. Se eu for a pessoa para te ajudar, entre em contato. Vai ser um prazer te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.